Já que o canal é pra mostrar a vida real aqui. Os ovos na geladeira, todos estourados. Ó, que vida real. Essa vida real aqui, ó, do brasileiro, que tem uma geladeira descontrolada. Empedrou todos os ovos. Talvez perca todos esses. Tá barato, né? Pra perder ovo. Tá baratinho, ó. O preço tá, ó, lá embaixo. Só que não. Uma placa de ovo aqui tá custando R$25. Oi, gente, então, como vocês viram aí, eu compartilhei com vocês um pouco, né, do que aconteceu pela manhã. E eu tava finalizando meu cabelo, né, eu falei, vou finalizar meu cabelo pra ficar mais apresentável pro pessoal no canal. Primeiro vídeo, pra não me ver com o cabelo lá em cima, eu tava de coque, porque o cabelo tava sujo, né, que tava fazendo muito frio, e eu tava com preguicinha de lavar o cabelo, quem é cacheada vai me entender. Eu tava finalizando o meu cabelo, e logo pela manhã, quando eu acordei, eu fiz uma oração ao Senhor, pedindo pra que Ele guiasse os meus passos, pra que Ele me desse uma direção desse dia, pra que Ele me guiasse naquilo que Ele quer pra minha vida, no propósito, não sei, porque nesses últimos dias eu tenho me sentido muito perdida, sabe? Eu tenho me sentido muito à toa. E não é falta de buscar a Deus, nem de pedir a Ele em oração para que Ele me direcione, mas é porque em determinados momentos das nossas vidas nós nos sentimos assim, né? E eu fiz essa oração ao Senhor logo assim que eu acordei. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, acordei às 7 horas da manhã. E finalizando o meu cabelo para estar mais presente aqui com vocês, o Senhor Ele me deu uma ideia de contar. Por que não contar tudo como foi desde o início até aqui? Por que eu estou voltando para o canal? Por que eu estou voltando para as redes sociais agora? Para o YouTube em si. Para quem não sabe, eu já tive um canal aqui no YouTube e eu compartilhava o meu dia a dia, compartilhava a minha vida, minha rotina com meu esposo. Eu sou Nájila, tenho 25 anos, sou casada, 24 anos, gente, Jesus. Eu faço 25 esse ano, mas ainda não tenho 25. Tenho 24 anos, faço 25 dia 1º de dezembro e já criei conteúdo aqui pra internet faz algum tempo. Em 2017 eu criei um canal aqui pro YouTube, comecei a compartilhar coisa de cabelo, era muito nova, tinha 17 anos, e aí comecei a compartilhar muitas coisas do meu dia a dia, de viagens, enfim. E depois, com o tempo, eu consegui 1.700 seguidores, mais ou menos. Consegui monetizar o meu canal, mas não consegui receber a carta que me permitia ganhar, né, um trocadinho com a internet.
E aí eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste com o YouTube, eu fazia vídeos e parava, fazia e parava, enfim, tudo culpa minha também. Mas essa carta não chegou e eu senti um desejo no meu coração de excluir o canal. E aí eu excluí no ano passado, acho que em dezembro, eu excluí o canal e eu decidi agora começar tudo novo de novo. É algo que eu coloquei na capa aqui do canal, pra quem chegou, se não viu ainda, eu coloquei lá, Nájila Silva, tudo novo de novo. E coloquei isso quando eu estava grávida. Sim, esse ano foi um ano, está sendo um ano bem rápido, acelerado nas nossas vidas. No início desse ano, a gente não tinha plano nenhum de engravidar, nem nada do tipo, mas em abril, para ser mais precisa, dia 19 de abril, eu descobri que eu estava grávida da nossa primeira gestação, nosso primeiro baby. É um sonho, um medo, um mix de emoções começou a dominar o nosso coração. E a gente descansou em Deus, a gente começou a viver cada momento. Eu descobri que eu estava grávida no dia 19, se eu não me engano, no sábado de abril desse ano. E eu fui pro trabalho, contei pra minha patroa, porque se qualquer coisa acontecesse, né, ela já ficava sabendo. Quando foi no dia 19 mesmo, eu contei pra Emerson de manhã, assim que eu acordei meu esposo, eu contei pra ele ficou meio em choque, ele tava dormindo, e aí eu contei, cheguei assim do banheiro, a minha sogra tava aqui, porque era a semana, né, da Semana Santa, e eles vieram pra cá pra passar com a gente esse momento. E aí eu decidi contar pro meu esposo no mesmo dia, eu não gravei vídeo, não fiz nada, até porque eu não tinha mais interesse em voltar pro YouTube. Eu já tinha excluído, né, meu canal um tempo antes, depois descobri que eu tava grávida, contei pra ele ficou meio em choque. Depois, no mesmo dia, à noite, eu contei pra minha sogra e minha cunhada, depois a gente se reuniu na pizzaria, contamos pra a nossa família, né, as pessoas que estavam aqui, mais a família de Emerson, que também é minha família, e a gente contou, foi emoção, todo mundo chorou, foi muita emoção, foi muito lindo. Teve um rapaz que chegou assim, fazendo umas coisas, né, umas artes com palha, e aí ele fez uma rosa, vou deixar aqui pra vocês verem, passando imagens pra vocês verem um pouco. Enfim, eu comecei a viver algo assim, lindo. Eu comecei a dar início ao pré-natal, e dia 29 de abril eu comecei a dar início ao pré-natal, então não demorou muito tempo. Enfim, dei início, fiz os testes rápidos, tomei as vacinas, tudo certinho. Até então eu não sabia ainda qual era o meu tipo sanguíneo, nunca tinha feito pra saber. E a médica passou pra eu fazer, né, pra saber qual é o meu tipo sanguíneo. E eu fiz os exames, marquei pra fazer os exames, o primeiro ultrassom, pra gente ouvir o coraçãozinho do bebê e tudo mais. A gente marcou pra dia 15 de maio. Que no caso seria o aniversário do meu esposo. Só que quando eu marquei, só tinha essa data, dia 15 de maio. A próxima data que teria era acho que dia 7, se eu não me engano, do mês de junho. Então ficaria muito longe, porque o meu próximo pré-natal seria dia 29 de maio. Aí eu fiz, né, marquei pra dia 15, nem me liguei na hora, gente, de verdade. Não me liguei que era aniversário de Emerson, por conta do trabalho, correria, passando mal na gravidez, enfim. E depois que eu vim cair na real, que era dia 15, o aniversário dele. E aí eu fiquei, meu Deus, mas amei, né? Eu falei, vai ser um dia lindo, maravilhoso e tal. E aí a gente começou, né, a ficar ali ansioso pra ouvir o batimento cardíaco, não sei o que. E a gente começou a planejar, a gente começou a ganhar coisas, a gente começou assim a contar pra família, pra minha mãe que mora lá no Rio. A gente fez chamada de vídeo, foi uma emoção. Isso eu descobri no sábado, no domingo eu fui muito apressada. No domingo eu já tava contando pra todo mundo, porque eu sabia que de alguma forma todo mundo ia saber. Porque sim, né? Família é isso. E eu falei, não, tem que contar logo, senão daqui a pouco todo mundo sabe, enfim. De início eu não queria contar pra ninguém assim, logo. Mas depois, não sei, foi acontecendo e eu fui contando. Não faria isso, né? Numa próxima gestação, de contar pra todo mundo assim de início. Porque esses 3 primeiros meses os 3 primeiros meses, assim, muito difícil, né? Pra segurar a gestação, é um mês bem complicado, onde você passa muito mal. Agora eu tenho ciência disso.
E aí a gente começou a ficar ali na ansiedade pro dia 15, a gente ouviu o coraçãozinho do neném. Tava muito ansiosa. Na madrugada do dia 15, na madrugada do dia 14 pro dia 15, né? Já tinha virado, na verdade, já era dia 15. Acho que umas 3 horas da manhã por aí, umas 2, 3 horas da manhã, e eu tive um sonho. E nesse sonho, a minha pastora, pra quem não sabe, eu sou cristã, eu acredito num Deus lindo, príncipe da paz, o nosso Deus todo-poderoso, que cuidou da gente com muito amor. E aí eu tive um sonho, e nesse sonho eu tava num banheiro branco, um banheiro assim muito branco, todo branco, e tinha um espelhão assim, sabe, um espelhão na minha frente assim que vinha, tomava de canto a canto. E aí eu cheguei na frente desse espelho no sonho, eu me deparo comigo mesma, né, de frente pro espelho, muito triste, esperando, sei lá, alguém vir me dizer alguma coisa. E daí chega a minha avó e a minha pastora. A minha avó é uma das minhas maiores paixões nessa terra, é a minha avó Darinha. Tenho a minha pastora como referência, assim, de fé, de mulher, sabe? De empoderamento, de mulher maravilhosa. É a minha pastora, eu tenho isso comigo. Eu acho que porque Deus usou ela de alguma forma para representar a figura dele, porque eu vejo muito Deus na vida da minha pastora. E também porque eu admiro muito ela, sabe? Eu admiro demais ela mesma. Fico babando nela. E aí a minha pastora chegou, né, na porta do quarto, do banheiro. E ela diz assim: Nájila, tem sangue na sua mão. E aí eu não queria olhar, gente. Eu fiquei com a mão assim, sabe? Baixa, assim, eu não queria olhar. Porque na minha cabeça eu tava no banheiro, então eu tinha ido no banheiro. Se eu tinha ido no banheiro e saí, fiquei de frente pro espelho e chega alguém e me diz que eu tenho sangue na mão, alguma notícia não era boa, entendeu? E aí eu fiquei assim, e ela disse: tem sangue na sua mão. E eu levanto a mão assim, com muito temor, com muito medo. E eu levanto a mão sem querer olhar. E eu vejo coágulos de sangue na minha mão. Eu baixo a mão assim rápido e eu não quero mais ver. E aí a minha avó fala assim, Nanai, né, que ela me chama assim, Nanai, tem sangue no teu vestido. E eu tava com um vestido tipo verde, tipo um verde água, alguma coisa assim. E eu viro assim, puxo ele assim de trás pra frente e eu vejo meu vestido todo ensanguentado mesmo. E eu entro em desespero, acordo, falo pro meu esposo e disse: amor, eu tive um sonho. E ele ainda tava ainda meio sonolento, né? Eu disse: tive um sonho com a pastora e eu repreendi, eu orei pra pedir pra que Deus guardasse o meu ventre, o meu bebê, enfim. Eu fiquei tentando dormir, mas eu tava muito preocupada. Eu fiquei assim, preocupada, e aquele sentimento de... aquele sono, mas aquela preocupação. E eu consegui tirar uns cochilos. E no dia seguinte, levantamos pra ir no médico, eu me arrumei toda, eu comecei a gravar até vlog, porque a minha intenção era começar um canal de novo, botar um nome tudo novo de novo, que Deus sabe, fez tudo novo. E, enfim, comecei esse vídeo, gravei na clínica, tudo isso, depois eu apaguei. Mas eu tinha gravado tudo, eu tinha organizado tudo aquele dia. Pra mim tava assim, era o melhor dia da minha vida, que eu ouvi o coraçãozinho do neném, a gente tava muito feliz. Recapitulando só um pouco antes, eu passei mal, na gravidez, eu passei muito mal. Assim, eu cheguei a pedir pra sair do trabalho, porque eu não parava de passar mal. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia... dormi uma noite inteira passando mal, eu não conseguia, sabe, viver. Foi uma gravidez muito difícil. Passei muito mal. Minha prima veio aqui em casa pra limpar a casa, que eu não conseguia fazer nada. Meu corpo só pedia pra ficar deitada na cama. Eu me sentindo muito fraca. Eu já tava suplementando, né, as vitaminas, porque já tinha começado o pré-natal. E mesmo assim, eu me sentia muito fraca. Eu sentia fome, mas não conseguia comer. E se eu comia, eu vomitava. Um casal de amigos nossos, assim, maravilhosos, nos acompanharam até a UPA aqui da cidade. A gente foi pra UPA, tomei soro, tomei 2 bolsas de soro. Sabe, ficava assim nessa agonia de passar mal. E Dia das Mães, dia 12 de maio, né? Dia 12 de maio?
eu tava excelente, assim, vomitei só de manhã, mas eu tava de boa. Eu consegui participar com a minha família de um café da manhã que eles fizeram no domingo. A gente ficou todo mundo feliz, a primeira mamãezinha, aquela coisa toda. Só que no fundo, gente, eu não queria tirar foto da minha barriga. Eu não queria compartilhar nas redes sociais ainda, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de chegar no dia que eu fosse fazer o exame e tivesse, sei lá, alguma coisa errada. Eu não sei, eu sentia no fundo do meu coração que o bebê não era meu. É difícil falar isso, mas eu sentia no fundo do meu coração que o bebê não era meu. E naquele dia das mães, as minhas primas, né, queriam tirar foto comigo, da barriga e tudo, mas eu não queria, porque eu não queria mostrar pra ninguém nada ainda, falar ainda da gestação, porque eu tinha muito medo. Porque eu acompanhei já muitas pessoas que aconteceram isso, e é real, os 3 primeiros meses de muita atenção, de muito cuidado, e eu tinha medo. E aí, mas foi um dia muito feliz, sabe? Foi um dia muito feliz, muito maravilhoso. A gente viveu um dia, assim, espetacular. E vim pra casa, na segunda-feira eu já não tava sentindo mais nada. Na quarta-feira eu fui no posto de saúde e tal. E aí na quinta foi que a gente foi fazer o exame. E a gente chegou na sala, o doutor... Eu tava muito apreensiva porque eu não queria fazer transvaginal, eu queria que fosse por cima, sabe? A ultrassom por cima mesmo, já da barriguinha. Eu achava já que dava pra ver e realmente eu tava certa. Conseguiu ver por cima já o bebê. E aí eu fiquei feliz, porque eu falei, não vai precisar fazer transvaginal, porque pra mim transvaginal é muito desconforto pra uma mulher, quem é mulher sabe. E eu não queria fazer. Mas ele fez por cima, ele falou, olha, a gente vai tentar por cima e se der pra ver seu bebê, a gente continua. Se não, a gente faz a transvaginal. Eu falei, tudo bem. Começou a fazer, ele já viu o bebê. E aí ele mandou a menina que tava na sala, né, a acompanhante lá. Acompanhante não, a ajudante dele, né? Eu já nem sei mais o nome. Mas enfim, mandou a menina sair, ficou só eu e meu esposo. Eu perguntei se podia gravar, ele falou que sim. Vou botar um vídeo aqui pra vocês, um trecho. E ele começou a olhar, né, o bebê. E eu já vi ele lá dentro, gente, um pacotinho. E eu fiquei assim, tão feliz. Eu comecei a ficar emocionada. Aí meu esposo começou a filmar e a minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, eu tenho um bebê na minha barriga, sabe? Eu consegui, pela a bondade de Deus, de gerar um neném. Eu achava que isso era impossível pra mim. Não sei porquê, mas eu sempre pensei assim que, tipo, será que eu consigo engravidar? Será que eu vou conseguir ter filho? A gente não tem nenhum histórico na minha família de nada disso, sabe? Mas a cabeça da gente, né, é uma coisa assim, sem fim. E meus pensamentos às vezes eram esses, antes de engravidar. Quando eu consegui engravidar, eu me achava no máximo, eu falava, meu Deus, eu consegui! E quando eu vi, foi tipo assim, nossa, que maravilhoso. E aí ele começou a olhar e ele demorou, nossa, demorou muito. Demorou. E nada de ouvir o coração, nada de ouvir o coraçãozinho. E ficou aquele silêncio ensurdecedor dentro da sala. E eu comecei a ficar preocupada. Eu confiei que ele, né, tava ali fazendo o trabalho dele, que eu não entendia nada. Porém, quando demorou muito, fiquei desconfiada. E aí ele virou pra mim, ele viu que eu já tava uma coisa assim, já desconfortável, o silêncio. Ele virou pra gente, virou pra mim e falou assim, olha, eu não tô conseguindo ouvir o coraçãozinho do bebê, mas eu vou procurar. E ele procurava de novo. Aí ele, tipo assim, não conseguia achar, gente. E aí, nossa, quando ele falou assim, não conseguia achar o coraçãozinho do bebê, sabe assim, parece que pegaram meu coração. Espremeram assim, sabe, comprimiram, parecendo que meu coração tava sendo comprimido numa parede, assim, de um lado a outro, e sendo esmagado. E na mesma hora, assim, começou a lágrima a descer, assim, no meu olho. E eu olhava, assim, pro meu esposo, ele já não tava mais filmando. E eu, assim, agoniada, assim, só querendo levantar daquela cama, daquela maca ali, né, e sair dali. E ele começou a lamentar, né,
a perca. E ele começou a falar, olha, eu sinto muito e tal, eu espero que eu esteja errado, vocês são muito novos e não sei o que. E começou um médico assim muito maravilhoso. E ele começou a nos confortar de alguma forma e eu já não queria mais ouvir nada, gente, dele, eu não queria mais ouvir nada do médico. Eu só queria levantar dali e sair, e ir embora daquele lugar, sabe? E ele falou assim, olha, como é o caso de vocês, é um caso muito diferente, né? Ele quis dizer assim, raro de acontecer na clínica, né? Naquele dia, ele ia logo dar o resultado. Então a gente ainda teve que ficar esperando uns 20 minutos, que parecia ser 20 anos, sentado lá na clínica, que a gente chegou tão feliz, tão alegre, tão empolgado, tão assim, radiante, pra ouvir o coração, pra, sabe, começar a viver uma linda jornada, uma linda vida, assim, com o nosso neném. E a gente recebe a notícia de que parece que não tá nada bem. E aí a gente ficou ali esperando e eu não consegui olhar pra Emerson. Eu não sei dizer qual era o sentimento que eu tinha, mas era tipo assim, eu não consegui, sabe? E quando ele falou que não tava ouvindo o coração do neném, o sonho veio logo na minha mente. E sabe quando você quer lutar contra seu sentimento de tipo assim, tenha fé, lute contra seu sentimento, tenha fé, vai dar tudo certo, Deus é bom, Deus é poderoso, mas ao mesmo tempo vinha um sonho, vinha o meu coração dizendo, não tá mais aqui meu bebê. Gente, é uma sensação que eu não sei explicar, mas eu queria lutar. Eu comecei a lutar contra o meu pensamento, eu dizia, tá repreendido, meu filho tá vivo, meu bebê tá vivo. E aí, a gente acabou vindo pra casa, Emerson num carro, Emerson começou a chorar, e eu vi ele chorando, e aí eu comecei a ficar muito emotiva, vendo ele chorando, porque a gente não conseguia se olhar, a gente não conseguia dizer uma palavra. E a gente começou a procurar clínicas naquele dia, porque o que o médico falou pra gente era que a gente precisava procurar outro médico, outra clínica pra confirmar. Ele queria estar muito errado, mas que era pra gente procurar uma clínica, né, pra gente ter a certeza. E eu não conseguia mais pensar em nada, mas Emerson ainda conseguiu perguntar a ele, né, o que é que ia fazer a partir daquele momento, e foi esse direcionamento que ele deu a gente. E então a gente veio pra casa, deitamos nessa cama e eu comecei a chorar de um lado, Emerson de outro. Meu sogro tava aqui embaixo, na casa aqui embaixo, e a gente não conseguiu dizer nada a ele, a gente só subiu pra casa e a gente chorou aqui nesse quarto, choramos, e a gente não queria conversar nada com ninguém, porque entrou uma angústia, uma raiva, um sentimento de tristeza, de luto, de sofrimento tão grande, que a gente não queria mais conversar com ninguém, não queria mais falar com ninguém. Teve um momento que Emerson mandou mensagem, eu acho, pros nossos amigos, um casal de amigo, que foi com a gente pra UPA, né, me levou na UPA quando eu passei mal na gravidez, e eles vieram aqui em casa e já começou a entrar, fazer uma corrente, um mutirão, pra saber o que é que a gente ia fazer daquele momento. E aí a minha amiga, ela já trabalhou, né, numa clínica muito grande aqui da região, e ela começou a entrar em contato com as pessoas que ela conhecia para saber qual era o próximo passo que ela ia ter que dar. E uma amiga dela, né, que trabalha, uma enfermeira-chefe, se eu não me engano, falou para ela que eu tinha que ir pra maternidade urgente, porque para não dar infecção, né? Então teria que sair daqui correndo. A gente já arrumou tudo e a gente saiu. Tô bem resumindo para vocês. A gente saiu correndo e fomos pra a cidade vizinha. Quando a gente chegou lá, quase que a gente não ia ser atendido, porque a gente não é, né, dessa região, a gente não é da cidade, nem das proximidades ali da cidade, a gente mora a 1 hora de distância e a gente já mora numa região que pega outros hospitais, no caso, Salvador ou Feira de Santana. E a gente foi para Santo Antônio de Jesus na hora da agonia, sabe? Por a minha amiga ter um conhecimento lá com algumas pessoas, a gente já foi para lá porque seria um pouco mais fácil, né? Salvador é um pouco mais distante. Na verdade, não é nem a distância, é que a gente não conhece muito Salvador, assim, pra andar e tudo, é mais complicado, é mais complexo, né? É mais caro também. E na hora a gente decidiu ir pro Santo Antônio, fomos na fé, com a coragem, e quando chegou lá, uma atendente, não é atendente que fala, mas recepcionista,
muito maravilhosa, incrível, assim, atendeu a gente super bem. Disse que não poderia atender, mas que a gente ela ia atender, né? Eu creio que foi Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque já pensou a gente ter que voltar tudo, enfim, seria um transtorno. E a gente foi, né? Quando chegou lá, eu fui já atendida umas 10h30 da noite, foi quando eu fui transferida pro quarto, né, pra ser internada. E nesse período de ansiedade, de agonia, meu esposo dá uma crise de ansiedade porque ele tava segurando nas pontas sozinho, né? Assim, sozinho que eu digo, eu tava passando mal e ele tava ali sozinho, segurando as pontas de resolver o que é que tem que fazer e tal. E dentro dele eu não sei o que é que tava passando, mas eu creio que muita agonia, muita angústia. E ele dá uma crise de ansiedade, começa a vomitar, começa a passar mal. E eu fiquei com medo dele ficar comigo e eu ter que acudir ele, sendo que eu também não tava legal. E aí eu falei, ó, pode ir, vai pra casa da minha prima, que ela tem um prima que mora lá. Tenho 2 primas que moram lá. E eu falei, vai pra casa dela e depois, né, amanhã quando você estiver melhor, você vem. E ele foi, a minha prima foi ficar comigo. E ele foi pra casa, no caso da mãe da minha amiga, porque ele achou melhor ficar lá naquela noite com todo mundo pra conversar, enfim, ficou lá. E ele foi pra casa da minha amiga, a minha prima veio ficar comigo. No outro dia ele ficava comigo, então ele ficava comigo durante o dia e eu ficava à noite com as minhas primas, né, que elas ficavam reservando, e aí foi ficar comigo. Ai, gente, o amor de Deus e o cuidado de Deus é muito maravilhoso. Quando eu cheguei no quarto, eram as 10h30 da noite quando a gente entrou pro quarto, se eu não me engano. Tinha uma irmã lá da igreja, né? Uma pessoa usada por Deus. Tinha louvor no quarto. Tava tocando louvor, depois tava numa oração. E eu me senti abraçada, acolhida por Deus. Eu chorei, eu me senti, sabe, acolhida por Deus, assim, abraçada por Ele. Por um amor tão grande e inexplicável. A gente no outro dia fomos fazer um exame, um ultrassom, para confirmar o que tinha acontecido. E o médico, gente, ao contrário daquele que me atendeu super bem, sabe, o médico particular, ele me atendeu super bem. Foi muito caridoso, foi muito maravilhoso. E esse, né, dessa maternidade pública, ele foi muito grosso, ele foi muito ignorante, sabe? E não é por ser particular, nem por ser pública, é porque existem caráter, né, de pessoas. E ele falou assim, o que é que seu médico disse? Eu falei, ele não conseguiu ouvir o coração do bebê. Aí ele falou, é isso mesmo, não tem batimento, é isso, sabe? Tipo assim. E aí meu esposo ainda foi perguntar a ele, né, o que a gente ia fazer. E na inocência, né? Porque na hora dos turbilhões de sentimentos que a gente sente, ele perguntou isso ao médico. Ele falou, ela não já tá internada? Então pronto, vai fazer o que tiver que ser feito. E eu só quis sair daquela sala, fui pro quarto de volta, né, do hospital. Fiquei lá e comecei a chorar, e eu e meu esposo, a gente chorou, porque naquele momento ali foi confirmado, sabe? De que não tinha mais batimento cardíaco de verdade. E a nossa oração a noite toda, eu comecei a pedir oração para minhas pastores, para os meus amigos em Cristo, para os meus amigos, para minha família, para minha mãe, para todo mundo. A gente começou a pedir oração, gente, ora por nós, mas dentro de mim eu sabia que não tava mais, que meu bebê não tava mais ali comigo. E a gente chorou o que tinha que chorar, vivemos aquele momento. Eles começaram a me dar remédios pra, sabe, anestesiar o meu corpo para receber aquele remédio que iria induzir. E aí eu fiquei o dia inteiro da sexta, se eu não me engano, né, da sexta, esperando o remédio que eles iam colocar para dilatar o colo do útero. E é um remédio abortivo, né, só que já não tinha mais vida ali, então eles colocam aqueles remédios de umas 6 horas da noite. Meu esposo vai para casa da minha prima. E aí chega minha prima e eles colocaram remédio cada hora que alguém abriu a porta do quarto, gente. A enfermeira, meu coração parecendo que ia sair, sabe? Da boca. Toda hora que alguma enfermeira entrava, porque eu achava, e agora, meu Deus, e agora? E eu nunca tinha ido no hospital pra ficar internada, pra nada do tipo, nada. A única coisa que eu já fui pra hospital, pra médica, foi pra tirar sangue, normal, e nada mais. Já tava sendo tudo muito novo, e ainda por cima
se tratando do nosso sonho, sabe? Do nosso bebê. Nosso bebê, ele não foi planejado por nós, mas eu acredito que ele foi planejado por Deus, sabe? Ele foi planejado por Deus. E aí, quando deu umas 6 horas da tarde, chega a enfermeira, me explica, né, uma médica e uma enfermeira, e me explicou o que ia acontecer. Antes disso, uma médica já tinha me explicado que se na ultrassom desse que, né, o bebê tava muito grandinho, a gente ia ter que fazer a curetagem. E se não, eu ia ser mandada para casa e eu ia expelir naturalmente, né? E eu tive que ficar internada um dia antes, porque senão não ia achar vaga no outro dia para fazer a ultrassom. E eu ia ter que pagar. E talvez eu não conseguisse ser internada lá na maternidade, porque eu já não era dali. Então eu aproveitei todas as oportunidades, já tava lá mesmo, eu já fiquei lá. E aí a enfermeira chega no quarto, explica que ia ser colocado um remédio para induzir. E o remédio, ele é um formatinho assim, gente, tipo uma unha, sabe assim? Tipo essa unha aqui do dedão. Esse formato assim, meio arredondado, só que ele tem uma ponta. É um redondinho e tem uma ponta. E foram 4 remédios que eles colocaram em mim. 4 remédios. 2 de uma vez, depois mais 2. E eles colocaram 2, 6 horas da noite. E 2, eles iam colocar umas 3 horas da manhã. Só que eles acabaram colocando no outro dia, 6 horas da manhã. E eles colocaram 2, umas 6 horas da manhã. E quando eles colocaram esses 2, eu não senti nada. E aí eu fiquei até 10 horas da noite sem sentir nada. Quando deu umas 9, 10 e meia, 11 horas da noite, foi que eu comecei a sentir uma cólica muito forte, muito forte, sabe? Mas não chegou a ser igual a ter um parto, eu acredito que não é. Mas foi muito forte a dor e eu comecei a gemer. De tão forte que tava que eu comecei a gemer na cama. E depois ficou tipo mais ou menos uma hora, mais ou menos, 1h30 eu sentindo essa dor. E depois passou, porque eles já tinham anestesiado meu corpo com muitos remédios. Minha pressão chegou aí pra 8,5, sabe? Fiquei muito grogue, minha pressão foi no chão. Minha pressão já é baixa, né, naturalmente. E nesse dia, por conta dos remédios, minha pressão caiu muito. Depois, às 6 horas da manhã, eles colocaram os 2 comprimidos de novo. E já tava no dia, no sábado, já era o dia de fazer a curetagem. A curetagem estava marcada para 11 horas da manhã. E eu entro para fazer a curetagem, meu coração tava dilacerado, minha alma, uma angústia, sabe? Um sentimento tão ruim que eu não sei explicar pra vocês, de que vão tirar meu bebê de mim e ele não vai sair com vida. Foi horrível, eu nunca tinha passado por isso e não desejo pra ninguém, gente, pra ninguém. Se você tá passando por esse momento, saiba que Deus é com você, que você é forte, corajosa e que vai passar, tudo passa. E se Deus te deixou passar por isso, se Ele permitiu, é porque Ele sabe que você é forte, e você vai contar um lindo testemunho pra Ele, para o nome dele ser glorificado um dia. E agora já se passaram 2 meses, hoje é dia 16 e aconteceu, ontem fez 2 meses que tudo aconteceu, que a gente descobriu que o nosso bebê não estava mais com a gente. Hoje eu estaria lá, né, esperando o remédio. No dia 16, foi o dia que eu estava lá esperando o remédio para induzir, para dilatar o colo do útero, para curetagem. A curetagem, a que eu passei, né, o procedimento, foi aquela que é mais invasiva, né? E aí eu tive que depois ter um repouso, tudo mais, ficar 45 dias sem pegar peso e muitas coisas mais. Eu tive pessoas maravilhosas na minha vida, eu recebi anestesia geral, eu apaguei. Mas lá eu vi o cuidado de Deus, sabe? No hospital, os meus amigos, a minha igreja me apoiou muito, me deram muito apoio. Orações, pessoas, a minha sogra foi e é uma mãe pra mim, veio aqui, cuidou de mim, teve paciência, que eu sou muito teimosa, como ela diz. Eu não sei, sabe? Não tenho palavras pra agradecer a Deus o cuidado dele, por mais que foi doloroso tudo que a gente passou, mas o cuidado de Deus com as nossas vidas, e nosso neném sempre, pra sempre, vai estar no nosso coração, nosso primeiro amor, sabe?
E eu queria, o propósito desse vídeo é dizer pra você que vai passar, que Deus é bom, Ele é suficiente nas nossas vidas. E eu ouvi de uma amiga que passou pelo mesmo problema que a gente, mesmo processo, que ela falou assim pra mim, vai ter dias que vai doer menos e vai ter dias que vai doer mais. E é isso realmente. Tem dias que dói muito menos, mas tem dia que dói muito, muito, muito. Começou a chover agora, vocês vão ver uns olhinhos de chuva aí, mas tá tudo bem, já estou finalizando o vídeo. E é isso, gente, eu queria mostrar pra vocês que o que a gente passou, eu queria começar esse novo ciclo aqui no canal, tudo novo de novo. Eu nem imaginava que seria dessa forma, mas Deus sabe de todas as coisas, pra tudo tem um propósito nessa vida. Se você chegou aqui, tem um propósito, saiba que você é amada, você é cuidada, você é desejada. E Deus, Ele não te ama menos porque você tá passando por esse momento, não se pune, porque Deus, Ele é justo, Ele é maravilhoso. E Ele ama você, tá? Da sua maneira, da sua forma de ser. Eu tenho aqui, ó, mostrar pra vocês o ultrassom que o médico fez, que a gente fez, né? O nosso primeiro e último. Não, teve outro, né? Do médico sem noção. Mas esse daqui, que dá pra ver o nosso nenenzinho, a vesícula, embrião. Ele tava todo formadinho, coisa linda. Ele tinha 2 centímetros e 17 milímetros de tamanho, gente. Um belisquinho de gente. Mas já tinha ocupado nossos corações com muitos sonhos, muitos projetos. Ele estava previsto para nascer dia 16 de dezembro. Olha aqui. Estava previsto para nascer dia 16 de dezembro. E seria no meu aniversário, no mês do meu aniversário, mas Jesus não quis assim, a gente já tinha planejado muita coisa. Mas eu queria compartilhar com vocês isso, porque daqui pra frente começa uma nova história com o nosso bebê no nosso coração. E eu queria compartilhar com vocês a nossa vida, eu queria compartilhar com vocês tudo que a gente for vivendo aqui em diante. Mas eu precisava contar isso, para que eu pudesse viver aqui em paz no canal, tá bom? Não estamos mais tristes. A gente já passou esse momento de tristeza, mas quando a gente lembra, dói um pouco. E aí o diagnóstico foi assim, detecta-se a presença de saco gestacional único tópico, alto, de contornos regulares, sem evidência de descolamento de córion. Em seu interior observa-se embrião único, medindo 2 centímetros e 17 milímetros de comprimento, crânio, caudal, batimentos cardíacos não detectados. Vesícula vitelina irregular com margem granular irregular. E é isso. Nosso bebezinho aqui na ultrassom tá dizendo que tinha 8 semanas e 6 dias. E quando a gente foi fazer a curetagem, ele já tava com 9 semanas, né? Teria completado 9 semanas. Foi isso, gente. Nosso testemunho. Meu marido foi maravilhoso, minha família, todo mundo, doeu em todos nós, mas o Senhor nos tornou mais unidos, o Senhor nos mostrou que devemos estar mais unidos e confiar nele, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa e imagina. Eu creio que, né, vai chegar o dia da gente viver a totalidade da promessa de Deus na nossa vida. Eu tive só uma informação rápida. Depois eu descobri que meu sangue era O negativo. Eu tive que tomar logo depois, né? Que eu cheguei em casa. Eu tive alta no dia 18. E eu tive que tomar uma injeção, porque meu sangue era O negativo. Mas creio que esse não foi o motivo. Eu creio que foi a vontade de Deus mesmo que foi feita. E eu tive que tomar uma injeção para que numa próxima gestação meu corpo não venha rejeitar, né? O feto não venha rejeitar o bebê. Mas foi isso. Eu espero ter te ajudado. Quero te dizer que se você tá passando por essa fase, vai passar. E eu queria falar isso pra vocês porque eu queria começar aqui no canal, eu queria começar aqui no YouTube, essa comunidade de sermos verdadeiras, sabe? Eu queria ser verdadeira com vocês e contar o motivo do que realmente aconteceu. E o porquê Deus está voltando aqui pra essa rede que eu amo, que é o YouTube. Meu coração sempre ardeu e queimou por estar aqui. E eu espero que seja um novo ciclo de muitas bênçãos nas nossas vidas, na minha e na sua. Espero te abençoar e espero também ser um testemunho vivo do Deus Todo-Poderoso, né? Que a gente tem
as nossas vidas aqui no meu canal. Aqui a gente vai falar de fé, a gente vai falar de amor, de esperança, rotina, vida real. Se você quer me seguir, se você quer me acompanhar, saber quais serão os próximos passos da minha jornada aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a também sempre deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, compartilha para mais pessoas e eu quero te dizer que é só o início de uma nova e linda história que o Senhor está escrevendo na minha vida. E o nome dele sempre será glorificado, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria começar com verdade aqui com vocês, contando, abrindo meu coração, sendo íntima, sincera, tá bom? Um beijo no seu coração. Se inscreva aqui no canal e fique comigo, porque virão vídeos e mais vídeos falando e contando e seremos mais íntimos, tá bom? Beijo, fica com Deus e tchau!